Irmãos e irmãs, com que alegria nos reunimos mais uma vez no dia do Senhor para celebrar as suas maravilhas, ouvir sua palavra e iniciando o mês de novembro. Hoje, dia 5 de novembro, no Brasil, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. O evangelista que nos acompanha é São Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrar a solenidade de todos os santos e santas de Deus é primeiramente reconhecer a Deus como fonte de toda a santidade. E com ele, tantos irmãos e irmãs que entregaram suas vidas pela causa do reino, o reino da justiça, acolhendo e percorrendo com eles o caminho que conduz à verdadeira felicidade e que ninguém pode tirar. Portanto, celebrar todos os santos e santas de Deus é celebrar a sua santidade como fonte e a nossa santidade, que é a nossa meta, é a nossa vocação primeira, é a nossa vida correspondendo ao chamado de Deus. No início do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, Jesus apresenta a nova e definitiva constituição do povo de Deus. Jesus sobe a montanha. E a montanha lembra quem, primeiramente? Lembra Moisés. Moisés foi ao encontro de Deus na montanha e lá Deus entregou a ele a sua lei e a partir dela, a partir da entrega da lei, ele assumiu com o seu povo, fez com o seu povo uma aliança. É da montanha, portanto, como fez Moisés, que Jesus promulga a nova constituição do seu povo. Do povo que o segue, povo faminto, povo abandonado, povo à margem, mas um povo que acredita num mundo melhor, um povo que procura caminhos, um povo que acredita na solidariedade. Jesus proclama que, primeiramente, os pobres em espírito são bem-aventurados, são felizes. Proclama que deles, os pobres em espírito, é o reino dos céus. Esta bem-aventurança, meus irmãos e minhas irmãs, está intimamente ligada à oitava bem-aventurança, que
que proclama: felizes os que são perseguidos por causa do reino, o reino da justiça. Portanto, quando nós falamos das bem-aventuranças, nós falamos deste projeto, este projeto que hoje é confiado a nós, hoje é dado a nós. A promessa para os pobres em espírito é para aqueles primeiramente que puseram a sua confiança em Deus. Ser pobre em espírito é colocar cada dia a sua confiança em Deus, diante de uma sociedade que nega a vida, que nega os direitos fundamentais, que não aprendeu ainda a lição da solidariedade, a lição da partilha, como únicos caminhos para um mundo onde todos vivam como filhos e filhas de Deus. Portanto, esta pobreza necessária indica que viver do essencial é que permite fazer este caminho. Todo acúmulo, nós sabemos, nos escraviza. Todo acúmulo de coisas nos torna absolutos, insensíveis muitas vezes diante das necessidades dos nossos irmãos. Ontem, como hoje, os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça, a justiça do reino, são os depositários do reino. Portanto, é a prática e a vivência da justiça que indicam se estamos ou não estamos no caminho com Jesus, que é o caminho do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, são os caídos, são os descartados, considerados últimos em nossa sociedade. Os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, são os que encorajam, os que se abrem aos que assim vivem nas 4 primeiras bem-aventuranças, aqueles que acreditam na partilha e na solidariedade, são capazes de colaborar para que eles se reergam. Quem são os aflitos? Quem são os aflitos? Os pobres, vítimas de uma sociedade cruel, opressora, que não considera as pessoas na sua dignidade primeira, sua dignidade fundamental de filhos e filhas de Deus. E se nós olharmos para o mundo hoje, cheio de violência, com guerras, com tantas privações, aí nós reconhecemos, nós somos capazes de avaliar o que seja esta aflição, sobretudo aqueles que estão na experiência da guerra, seja de Israel com o Hamas, seja da Rússia com a Ucrânia, e sejam tantos outros conflitos que o mundo vive. Quem são os mansos? São os pobres, subjugados pelos poderosos deste mundo, despossuídos dos direitos, dos bens que lhes foram roubados. Foram ou são privados de reivindicar estes direitos. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar, diante dos desmandos que promovem, que provocam violência e morte. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes da solidariedade, da generosidade, da comunhão, capazes de perceber aqueles que passam necessidade, aqueles que estão vivendo uma vida na penúria e colocam aí o seu coração para socorrê-los. Quem são os puros de coração? São os que se comportam com uma única conduta, ou seja, estão buscando cada dia, pela graça dele, pela graça de Deus, uma conduta única que corresponda
ao seu projeto, ao seu amor, amor de Deus. Reconhecem a pobreza e o limite da condição humana, mas não fecham o coração diante de Deus. Quem são os que promovem a paz? Os que promovem a paz são os pobres, que acreditam que o que importa, o que vale, o que conta, não é o bem de alguns ou para alguns, mas o bem para todos. Que bom se o mundo fosse mais consciente da necessidade da partilha dos bens. Que bom se tudo aquilo que produzimos fosse destinado realmente para todos. Essa é a dinâmica do reino. E a paz, meus irmãos, a paz é sempre, na perspectiva da Escritura, a plenitude dos bens. Plenitude dos bens, e não acontece pela violência, pela força dos poderes constituídos, a intolerância. Isso nos lembra muito bem o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, onde lá diz: todos somos irmãos. A solenidade, portanto, de todos os santos e santas convida a igreja, convida a comunidade a, na oração, na comunhão, fazer uma revisão da caminhada. Nossa filiação divina se traduz na prática do bem, na prática da justiça. A nossa santidade vai sendo construída, como diz o Papa, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, até serem grandes ou se tornarem grandes. Mas tudo é muito simples. Tudo começa muito pequenino, e isso que é importante no caminho da santidade. Somos capazes de resistir às tribulações e nos mantermos em pé no testemunho fiel, como ouvimos hoje no livro do Apocalipse, o livro da resistência da comunidade cristã diante do império, diante da opressão sofrida. Acreditamos que é possível ser santo, e como acabei de dizer, que essa santidade se constrói com a pobreza de coração, nos gestos simples, pequenos do cotidiano da nossa existência. Que todos os santos e santas de Deus, os que estão no céu e os que estão entre nós, a santidade começa hoje e agora, rezem, intercedam por nós. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.